Oi, pessoal, bom dia. A gente vai para a nossa última aula da semana. Então, nessa aula, a gente vai corrigir a tarefa que vocês me enviaram, ok? E vai finalizar a parte do conteúdo sobre o sistema digestório. Se ficou alguma dúvida, de novo, me enviem para que a gente consiga avançar no conteúdo, certo? A gente vai começar corrigindo a tarefa da página 47. Então, eram exercícios, né, que questionavam você sobre o que a gente tinha visto nos 2 vídeos anteriores. Então, o primeiro exercício perguntava para vocês qual componente alimentar é digerido na boca. Então, na boca, a gente só consegue, né, só realiza a digestão do amido, ok? Então, essa é a resposta da número 1. Na 2, ele queria saber qual componente alimentar começa a ser digerido no estômago. Então, estômago só digere proteínas. Então, o único componente alimentar, na 2, proteínas. 3. Componentes alimentares que são digeridos no intestino delgado. O intestino delgado consegue digerir proteínas, carboidratos e lipídios. Então, os 3 principais grupos de nutrientes são digeridos lá. Número 4. Em qual dos órgãos há maior variedade de enzimas digestivas atuando? Estômago, intestino delgado ou boca? Então, a única enzima do estômago é pepsina, a única enzima da boca é amilase salivar, logo, o maior órgão que a gente tem várias enzimas atuando é o intestino delgado, né, que vai ter uma série de enzimas, certo? Então, resposta da 3, intestino delgado. Quais são as substâncias produzidas ao final das transformações químicas que ocorrem no intestino delgado? Então, a gente já falou bastante sobre isso, né? São aminoácidos, que formavam proteínas, monossacarídeos, que formavam carboidratos, e ácido graxo e glicerol, que formavam os lipídios, ok? A número 6. Que compostos dos alimentos não são digeridos pelas enzimas produzidas no sistema digestório humano? Então, se vocês virassem um pouquinho a página do livro, né? O nutriente que a gente não consegue digerir é a celulose. Celulose é o que vai formar a parede celular das células vegetais, certo? Número 7. Considere que uma pessoa tenha comido arroz, óleo de oliva, alface e carne de boi. Quais desses alimentos serão digeridos na boca? Então, a boca digere amido. O único alimento que tem amido, arroz. Letra B. Alimentos digeridos no estômago. O estômago digere proteína. O único alimento que tem proteína é a carne. E intestino delgado. Lembrar que o intestino delgado digere todos os nutrientes. Então, a digestão do amido, proteína e lipídios vai acontecer no intestino delgado. Ok? Número 8, vocês tinham um gráfico que mostrava a atividade das enzimas. A enzima A trabalhava bem em um pH 2. Onde que eu encontro o pH 2? Estômago. A enzima B trabalhava bem em um pH 8, que é um pH mais básico, tá? Quem tem pH 8 no nosso corpo é o intestino delgado. Eu não falei para vocês, mas a boca, ela tem um pH 7, que é um pH neutro, ok? Então, 2 é o pH do estômago, 7 é o pH da boca e 8 é do intestino delgado. Logo, a letra A, qual das enzimas está agindo no estômago? A enzima A, porque ela trabalha bem em um pH 2. Letra B, em que órgão do sistema digestório a enzima B está agindo? Então, a enzima B está agindo no intestino delgado, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me enviar sobre a correção desses exercícios também. Pessoal, então fazendo uma revisãozinha bem rápida do que a gente viu ontem, que acontece no intestino delgado, ele recebe 3 sucos, certo? O suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino, e aí lá a gente vai ter uma série de enzimas quebrando moléculas pequenininhas, lembra? Né? O suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, que vai acabar auxiliando na digestão de moléculas maiores. E a bile, que é um líquido produzido pelo fígado, né? E vai auxiliar
na diminuição das moléculas de gordura. Então, quando esse alimento tiver sido digerido lá no intestino delgado, a gente vai chamar de quilo. Lembram que a gente chamava de quimo quando saía do estômago? Para ficar bem claro para vocês entenderem, aqui a gente tem uma organização, tá? Então, o alimento entra na boca e aí a gente passa a chamar ele de bolo alimentar, certo? Quem vai agir na boca? A amilase salivar, produzida pela saliva, língua e dentes. Da boca, o alimento vai faringe e esôfago, certo? Chega aqui no estômago. Quem atua no estômago? A enzima pepsina e o ácido clorídrico, que está lá dentro do suco gástrico, né? No estômago também acontecem movimentos peristálticos. É como se o estômago ele fosse um liquidificador, tá? Que ele vai pegar todo aquele bolo alimentar e vai criar uma pasta, tá? Saindo do estômago, a gente chama esse bolo alimentar agora de quimo, tá? Então, é o conjunto de nutrientes que estão sendo digeridos. Chegou lá no intestino delgado, vai atuar, né? Bile, suco pancreático e suco intestinal ou entérico, junto com movimentos peristálticos. Né? Eles não param de acontecer, tá? E aí, a partir do momento que passa pelo intestino delgado, a gente chama de quilo, ok? Então, bolo alimentar, quimo, quilo. Então, ontem a gente viu só os primeiros 25 centímetros do intestino delgado, que a gente chama de duodeno, que é onde vai acontecer a maior parte da quebra de substâncias por enzimas, né? Porém, o nosso intestino delgado tem mais 6 metros de comprimento. Então, aqui ele é dividido ainda em jejuno, tá? E íleo. Então, a gente não vai ver o que acontece exatamente em cada uma das partes do intestino delgado, mas o que a gente tem que perceber é que o nosso intestino delgado vai apresentar essas estruturas aqui que são as microvilosidades. O que são microvilosidades? É como se a gente tivesse vários dedinhos, estão vendo aqui, ó, vários dedinhos, né? E isso a gente chama de vilosidades. Essas vilosidades vão aumentar a área de contato do intestino com os nutrientes. Imagina, se o intestino fosse reto, né, os nutrientes iam vir aqui, 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 ok? Com esse formato, meu Deus, vai ser difícil desenhar muitos dotes artísticos. Que a Lucinha não esteja vendo essa minha aula, tá? Os nutrientes vão poder chegar aqui, 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 para eles serem enviados, tá? Para o nosso sangue, para a gente poder utilizar. Então, estão vendo que a área ela vai ficar bem maior. Então, vai aumentar o processo, ok? Então, a gente vai lembrar que as microvilosidades são, né, uma projeção do intestino, esses dedinhos aqui, todo o nosso intestino tem, a não ser pessoas que tenham a doença celíaca, tá? Que é aquela intolerância ao glúten. E essas microvilosidades vão ajudar a aumentar a superfície de contato do intestino com os nutrientes para eles irem mais rápido para a corrente sanguínea. Então, vendo aqui ó, que a gente tem vasos sanguíneos, né? O vermelhinho e o azul. Então, eles estão esperando para receber esses nutrientes que foram digeridos lá no duodeno. Pessoal, então a absorção de nutrientes ela vai acontecer no intestino delgado. É no intestino delgado que os nutrientes vão sair lá de dentro e vão para o sangue. Então, eles podem passar de duas formas, tá? Ou eles vão passar, isso daqui é a membrana plasmática de uma célula, que vocês estão vendo, né? E isso daqui também. Então, pode passar direto pela membrana ou pode ter a ajudinha de uma proteína também, para passar do intestino para os vasos sanguíneos. Então, recapitulando, no intestino delgado aconteceu digestão de carboidratos, proteínas e lipídios, e aconteceu a absorção dos nutrientes pelo nosso organismo. Então, eles já foram para o sangue. Agora só está passando para o intestino grosso o que não vai ser aproveitado pelo nosso corpo,
tá? Então, o nosso intestino grosso, ele tem 1,5 m, né? É toda essa estrutura aqui. Ele também vai ser dividido em partes, né? Cada partezinha vai ter um nome. Para quem não conhece, essa regiãozinha aqui é o apêndice. Esse apêndice que pode inflamar, né? Quando por algum motivo, né? Ó, tá vendo que a comida do intestino delgado ela vem por aqui e ela tem que seguir esse caminho. Se porventura alguma coisa vier nessa direção aqui, pode causar apendicite, né? Inflamar essa região. Então, quando a gente tira o apêndice, é essa partezinha aqui que a gente tira, tá? Então, no intestino grosso, vai acontecer absorção de nutrientes. Que nutrientes? Água, sais minerais e vitaminas. Tá? Então, ainda, as fezes, elas são muito aquosas nessa região do intestino. Então, a água, ela precisa ser absorvida. Tá? É no intestino delgado também que a gente tem presença de bactérias importantíssimas para o nosso organismo. Tá? Elas vão auxiliar na produção de 2 vitaminas, que é a K e a B12. Então, a gente necessita dessas bactérias. Além de produzir essas vitaminas, elas ainda vão destruir bactérias patogênicas, ou seja, que podem causar doença. Certo? Então, lembrar também, né, que o nosso intestino grosso, ele realiza movimentos peristálticos. Quando esses movimentos peristálticos, que são os movimentos de ondinha, estão muito acelerados, as pessoas têm diarreia. E aí elas não conseguem absorver toda a água, por isso que as fezes saem bem aquosas, né? Então, nessa região aqui do intestino delgado, toda essa parte aqui que eu mostrei para vocês, vai acontecer a absorção de água, sais minerais e vitaminas, né? E aí as fezes vão se formando, tá? Elas ficam armazenadas nessa região aqui, né? Mas no finalzinho, quando elas chegam nessa região aqui, tem uma válvula, tá? É um esfíncter que vai fazer controle. Então, é pelo reto e pelo ânus que elas serão eliminadas, ok? Para finalizar a nossa aula, a gente vai dar uma olhadinha nas glândulas anexas do sistema digestório, que a gente ainda não viu, né? Que é o fígado e o pâncreas. Então, o fígado, a principal função dele para o sistema digestório é a produção de bile, né? Ainda ele vai guardar a glicose que a gente não usou, né? Na forma de glicogênio, então ele faz uma reserva de energia. Vai fazer produção de proteínas e lipídios, então os aminoácidos, ácidos graxos e glicerol que estão circulando no sangue né, vão lá para o fígado para ele fazer essa produção. Transforma a amônia em ureia. Quando a gente come algo que tenha proteína, a gente produz essa substância aqui que é extremamente tóxica para o nosso corpo, que se chama amônia. Então, para a gente não eliminar uma substância tão tóxica e perder muita água pela urina, o nosso fígado transforma ela em ureia, que é uma substância menos tóxica, tá? E aí a gente perde menos água pela urina e não fica desidratado, né? E vai fazer metabolização de substâncias tóxicas. Eita! Que substância tóxica? Um remédio, álcool, ok? Então, é o fígado responsável por isso. E a outra glândula anexa do nosso corpo é o pâncreas. Então, o pâncreas ele vai auxiliar, né, na produção de suco pancreático para ser utilizado lá no intestino delgado. E ele também vai ser produtor de 2 hormônios que a gente vai ver mais para frente, que é insulina e glucagon, né? Essa regiãozinha aqui amarela é o pâncreas, tá? Então ele está bem pertinho do intestino delgado para já lançar o suco pancreático lá. Então, lembrar que o suco pancreático ele tem bastante enzimas que auxiliam na digestão, ok? E que em nenhum momento o alimento vai passar pelo pâncreas. Para encerrar esse conteúdo, eu trouxe uma questão para a gente discutir. Então, em relação às diferentes regiões do sistema digestório humano e seu funcionamento é correto. Então, ele quer que a gente ache a informação correta. A pitialina. O que é pitialina? Pitialina é a mesma coisa que a amilase salivar. Tá? Então, a gente pode chamar a amilase salivar de pitialina também. É produzida e secretada pelas glândulas salivares da boca. Correto, né? Se pitialina e amilase salivar é a mesma coisa, então essa daqui está correta. Segunda, a digestão das proteínas inicia com a liberação de ácido clorídrico e pepsina no intestino delgado? Errado, né? Então, esse finalzinho aqui
tá errado. A digestão de proteínas acontece no estômago, não no intestino delgado. Né? Acontece no intestino delgado, mas aqui ele tá falando inicia, e ela inicia no estômago. A bile é uma enzima digestiva que atua no estômago para formar o quimo. A bile, primeiro, não é uma enzima e ela não atua no estômago, atua no intestino delgado, certo? A vesícula biliar armazena substâncias produzidas pelo pâncreas. Não, né? É pelo fígado. E a última, o intestino grosso apresenta vilosidades que aumentam a absorção de nutrientes. Não é o intestino grosso, é o intestino delgado que vai apresentar essas vilosidades, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, me mandem, que a gente faz mais um videozinho, tá? Tirando as dúvidas de vocês, ok? Beijos, uma ótima semana para vocês e hoje à tarde a gente se encontra. Não esqueçam de entrar na nossa vídeo lá no Teams, tá? Beijos!